Não falei que eu estava de volta? Voltei aqui e vamos fazer agora mais um resuminho na continuidade do nosso conteúdo. Bom, quando eu falei daquela matéria para vocês, né, de características gerais de seres vivos, quando eu falei para vocês sobre a classificação e nomenclatura científica e sobre vegetais, tá? Eu enfatizei para vocês aquele ponto que eu acho mais importante, que eu chamo a atenção de vocês para cada conteúdo. Não, evidentemente, aquilo vai cair no Enem, mas são coisas que têm uma probabilidade maior dentro daquele assunto de cair no Enem, tá? Então, o que é mais interessante é vocês estudarem tudo, tá? Fazer um resumo melhor, mais preciso, mas nós não temos muito tempo para fazer todo esse resumo. Então, o que eu estou fazendo? Chamando a atenção de vocês para para os pontos mais relevantes. Lembrem-se, né? O Enem vem. A gente pode até não saber quando, mas que ele vem, vem. Então você tem que botar na cabeça que eu vou fazer a prova do Enem e que eu vou passar na prova do Enem. Então vamos lá. Continuando o assunto, eu coloquei aqui um ponto 4. Esse ponto 4 me diz o quê? Os vírus. Sim, exatamente, vírus que a gente em aula online, nós falamos demais sobre esse vírus, a gente conversou muito sobre ele, houve muitas perguntas, tá? E aí vamos reforçar e retomar alguns pontos bastante interessantes desse indivíduo. Primeiro, vírus é um indivíduo acelular. Ele não apresenta célula, não é formado por célula. Por esse motivo, ele não se encaixa naquela doutrina celular. O que é a doutrina? A teoria celular diz: todos os seres vivos são formados por células. Então quer dizer que vírus não é célula? Não sei, não vamos entrar nessa polêmica. Já disse para vocês, para alguns indivíduos, para alguns pesquisadores, eles são considerados seres vivos. Para outros, por não ser celular, eles não são considerados seres vivos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós não vamos entrar nessa ideia. Eu sei que os vírus não são formados por células. Se eles não têm células, não tem metabolismo. Eles são indivíduos ametabólicos, tá? Não realizam metabolismo. E se eles não realizam metabolismo, o que tem que acontecer? Eles têm que parasitar uma célula. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Para ele manifestar vida, eles têm que estar dentro de uma célula viva, dentro de uma célula viva. Aí ele vai promover a sua estrutura de reprodução. Na verdade, a gente chama de reprodução, mas é uma replicação, que pode ser do ciclo lítico ou do ciclo lisogênico. Com interferência imediata na atividade metabólica celular, e aqui vai ter a fase de quê? De incubação. Ele não interfere na atividade metabólica celular, fazendo isso com um tempo depois. Vocês estão ouvindo falar demais nisso. O vírus Covid-19, ele é um ciclo lisogênico. Você está infectado e só vai manifestar a doença, se manifestar, em torno de 7 dias. Ou seja, ele está incubado. Você fica incubado. Então o vírus não vai estar só se desenvolvendo, não está se replicando ainda. Depois de um dado momento, ele começa a replicar no seu organismo e dando toda a estrutura. Lembrando que um vírus, ele é formado por uma cápsula proteica, que a gente chama de capsídeo, e apenas o seu material genético, tá? Que pode ser RNA ou DNA, tá? Então o vírus só é isso, mais nada. É uma molécula genética envolvida por uma molécula proteica. Pronto, é isso que é um vírus. Então uma estrutura completamente simples. E é isso aqui que entra na célula. Essa estrutura que vai ser colocada na célula, promovendo, né, a capacidade ou não de replicação que o vírus vai ter, tá certo? Muito bem.
Falamos também de muitas viroses, mas eu enfatizei principalmente quem? O HIV, AIDS, gente, vírus da imunodeficiência humana, promovendo uma doença chamada síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que ela foi adquirida? Porque você não nasceu com ela. Todo mundo pode nascer, quer dizer, algumas pessoas nascem com um problema de imunodeficiência, tá? É uma imunodeficiência congênita ou hereditária, dependendo do tipo de doença, como por exemplo o lúpus eritematoso é uma doença causada por um gene que a pessoa vai nascer e vai, a partir de determinado momento, desencadear essa doença. Beleza. A AIDS não, eu adquiri. Por vários aspectos que nós falamos, e é isso que pode ser cobrado numa prova, né? Ele pode ser adquirido através de relação sexual não protegida, de utilização de drogas injetáveis. Esse é um dos grandes problemas também, né? Esses dois primeiros, normalmente, é o maior número de contaminação pelo vírus HIV, pelo uso de seringa compartilhadas, né, que vão estar com sangue contaminados, e pela relação sexual, tanto faz ser homossexual ou heterossexual, uma relação sexual não protegida. E quando eu falo não protegida é o quê? Camisinha, né? Nós falamos sobre isso para vocês, tá? E nós vamos enfatizar isso mais quando falarmos de infecções sexualmente transmissíveis, tá? O vírus HIV é um retrovírus. Qual é a principal característica dele? Apresentar a enzima transcriptase reversa. Por isso que ele é chamado retrovírus. Tome cuidado, ele não é retrovírus porque tem vírus de RNA, ele é retrovírus por apresentar essa enzima, que vai transformar seu RNA em DNA viral, para poder se encaixar ao DNA celular. Por quê? Porque tudo isso vai acontecer dentro da célula, porque todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então isso aqui vai ter que acontecer na célula, ok? E outra doença que eu chamei a atenção de vocês, além do HIV, eu falei de quem? Da nossa gloriosa dengue, tá? Ah, mas por que dengue? Aí a gente bota no pacote dengue, zika, chikungunya e até mesmo a febre amarela. Por quê? Porque são doenças que estão hoje vinculadas a um indivíduo chamado Aedes aegypti, certo? O Aedes aegypti, tá? Esse mosquito, ele é nada mais, nada menos do que um portador, é um vetor da doença. Ele vai adquirir a doença de outro indivíduo, no caso da dengue, da zika e da chikungunya, ele pode adquirir de um outro ser humano e transmitir para outros indivíduos. E também eles podem já nascer com o vírus. Então, um mosquito fêmea contaminado pode simplesmente nascer já com uma grande carga viral nos seus ovos. E aí, a larva, ao se desenvolver e formar ou chegar à forma adulta, já vai ter vírus impregnados nele, tá? Isso é uma coisa que chama atenção. Então, se eu estou falando de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, isso por quê? Porque uma das formas mais possíveis de se cobrar em prova é a sua prevenção. E a prevenção, que a gente viu, eu coloquei até um quadrinho para vocês, né? Não deixar água parada, descoberta, desprotegida, tá? Isso vai fazer com que haja a possibilidade de desenvolvimento do mosquito, ou seja, todas as ações, ou a maioria das ações, né, elas levam em consideração a não proliferação do mosquito. O que eu tenho que fazer é evitar que o mosquito se desenvolva, preferencialmente em quê? Em água parada. Beleza. Agora, uma outra coisa que eu também chamei a atenção,
eu tenho no Brasil 4 tipos de vírus circulantes, todos podem causar hemorragia. Não existe um vírus, um vírus da dengue hemorrágica e um vírus da dengue não hemorrágica. Não é. O vírus é o mesmo. O que vai diferenciar é a condição do paciente. Aquela doença numa pessoa pode virar hemorrágica, por quê? Porque ela tem uma fragilidade vascular, ou ela tem algum problema circulatório, ou a desidratação que a doença causa está chegando num pico tão elevado que eleva a pressão e os vasos sanguíneos não suportam. Então, vai depender de paciente para paciente, tá? Essa dengue pode ser uma dengue simples ou uma dengue hemorrágica. Cuidado com isso, pode ser uma pegadinha. Beleza. Depois nós entramos nesse grupo aqui, nesse indivíduo do reino Monera. O indivíduo do reino Monera é o indivíduo que possui células unicelulares, ou são todos eles indivíduos unicelulares, com uma característica: cário, núcleo pró-primário primitivo. Núcleo primitivo, na verdade, ausência de carioteca. Não se esqueça, são os únicos indivíduos procariontes que nós estudamos, que nós conhecemos. E aqui 2 indivíduos, né? Bactérias e algas azuis, as cianobactérias. As bactérias podem até ser divididas em 2 grupos, né? Nós vimos isso. Elas podem ser divididas em eubactérias e arqueobactérias, tá? Eubactérias e arqueobactérias. Eubactérias, bactérias verdadeiras. Arqueobactérias, aquelas bactérias antigas, na realidade, que tem ou em que vivem em ambientes, né, em que supostamente não teria condições de vida, tá? Mas o que eu chamo a atenção são células procariontes, mas não significa dizer que não tem material genético. Eles têm material genético e se encontram numa região da célula chamada nucleóide. O nucleóide é a região da célula onde eu vou encontrar o material genético. Ela só não tem carioteca, mas material genético tem. E, inclusive, ele apresenta outras estruturas genéticas chamadas plasmídeos. Disperso no seu citoplasma, eu vou encontrar plasmídeos, que vai ter função, sim, de produzir proteínas. E, na maioria das vezes, proteínas que vão estar envolvidas no envoltório celular, ou parede celular, ou cápsula. Não se esqueçam disso, tá certo? Essas seriam as principais características desses indivíduos. Eu poderia chamar a atenção desses 4. Mas há outros, né, como mesossomos, organelas membranosas inexistentes, né, mitocôndria, esse negócio não existe. Então, eu chamo a atenção dessas 4. Quando falamos da doença, eu enfatizei para vocês em sala 4, mas aqui vamos lembrar de 2 principalmente, certo? Eu vou até trocar hanseníase e vou botar leptospirose. Tá? Vamos então ver tuberculose. Por que tuberculose? Porque é uma doença que afeta milhões no Brasil, milhares de pessoas anualmente, inclusive com óbito. E é uma doença negligenciada pela comunidade científica, não comunidade científica, mas pela sociedade propriamente dita. A gente não escuta falar, a gente não vê ações oficiais sobre essa doença. Por quê? Porque hipoteticamente ela afeta a população de menor poder aquisitivo, né? Os indivíduos de baixa renda, pessoas, moradores de ruas, né? Onde socialmente eles estão mais vulneráveis, tá? Pessoas de favela, principalmente, que moram naqueles barracos, né, de madeira, de papelão, porque vai ter uma umidade muito grande, pouca ventilação, além de mais um ambiente escuro e confinado com muitas pessoas. Então a facilidade de contaminação é muito elevada.
sem dizer o quê? É uma bactéria de grande resistência inclusive a antibióticos. Então isso aqui chama atenção, tem muita probabilidade de cair no Enem, tá? E então vamos dar uma particularizada nessa doença. E eu tenho a leptospirose. Leptospirose é aquela doença que é transmitida pela urina do rato. Cuidado, o rato não é transmissor direto, ele é um transmissor indireto. Ele vai promover o quê? Quando estressado ou quando em determinadas condições, ele vai urinar e na urina vai ter a presença dessa bactéria. Por isso aquela história. É muito comum nós termos elevação de casos, né, de quantidade de indivíduos infectados, né, por leptospira, quando há o que? Enchentes, né? Depois de uma enchente, depois de uma ruptura de barragens ou qualquer coisa que há um volume de água muito elevado, os ratos que estão normalmente em bueiros ou em tocas saem das suas casas extremamente estressados e à medida que está nadando eles estão urinando nessa água e a bactéria tem uma condição de resistência ambiental muito grande e aí elas vão penetrar ativamente pela pele e chegar no nosso organismo, principalmente fígado e rim, e na maioria das vezes causa morte por insuficiência renal, certo? Então é uma doença que eu chamo a atenção de vocês, que pode ser cobrada facilmente no Enem, tá? Pela questão principalmente de quê? De associar a essa doença a uma enchente ou condições de moradia, esgoto. Então chamo a atenção principalmente de vocês dessas duas doenças, tá certo? Então vamos ficar por aqui, né? Vamos prestar atenção nas aulas e qualquer coisa vocês sabem que podem contar comigo. Um abraço e até a próxima!